Hoje no Cartório Contemporâneo você vai ver uma palavrinha com o presidente da Arpem Brasil, uma conversa sobre inovação nos cartórios, um especial sobre a cartilha, a verdade sobre os cartórios, conhecer para proteger e muito mais. Eu sou Duda Meirelles e este é o Cartório Contemporâneo. Eu conversei com o Dr. Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Arpem Brasil e oficial de registro de Cotia, São Paulo. Vejam só. Dr. Gustavo, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Oi, Duda. Tudo bem, querido? Um prazer estar aqui, um prazer estar podendo participar aqui na qualidade de representantes dos registradores civis, de pessoas naturais. Agradeço imensamente à Confederação Nacional de Notários e Registradores, na pessoa do nosso querido presidente Rogério Bacelar, e também à TV Justiça por esse espaço tão importante que a gente passa a ter agora, no Cartório Contemporâneo. No ano passado, o senhor foi eleito presidente da Arpem Brasil. Como tem sido esse novo desafio na sua carreira? Na verdade, Duda, eu já ingressava, já estava nos quadros da diretoria da Arpem Brasil, ainda enquanto presidente Dr. Arion, e eu exercia a função de secretário nacional. Então já estava por dentro de todos os projetos, de todas as lidas referentes ao registro civil. E foi algo que aconteceu muito naturalmente, né? E eu recebi a indicação com muita honra, com muito orgulho, porque de fato é uma atividade que eu tenho verdadeira paixão e o dia a dia do registro civil sempre me encantou. Então o fato de eu poder entregar um pouco de mim para essa classe, para esses colegas e para uma instituição secular do Brasil de tamanha importância, de fato é uma honra. Eu espero cumprir essa missão tão bem quanto os meus antecessores fizeram. E qual a importância do registro civil de pessoas naturais para o cidadão? Veja, Duda, o registro civil, dentre todas as especialidades, é aquele cujos atos são atos já intrinsecamente ligados à cidadania, né? Então, por aqui passam os principais atos da vida civil de um cidadão. Então, o nascimento, o casamento, o óbito, as questões de Estado, como interdições, emancipações, isso falando apenas em registros, mas atualmente, inclusive, você tem a situação de outros atos que vieram sendo incorporados ao registro civil nos últimos anos, notadamente o reconhecimento de filiação, seja a paternidade voluntária ou socioafetiva, a alteração de sexo e gênero pelas pessoas trans. Então, uma série de outros atos que dignificam a atividade e conferem cidadania às pessoas que dele se utilizam. Qual a importância do ofício da cidadania? Explica um pouco para a gente a atuação, por favor. O ofício da cidadania ele foi construído a partir de uma concepção do próprio registrador civil, até por conta das necessidades da nossa especialidade, porque muitos dos atos praticados pelos registradores naturais são atos gratuitos. E isso, de alguma forma, acaba deixando a especialidade vulnerável economicamente. Então, de posse desse sentimento, até da necessidade de uma prestação de serviço de forma mais eficiente, de forma mais tecnológica, de forma mais sustentável, houve um convencimento do Congresso para que o Congresso ofertasse aos registradores civis esse status de ofícios da cidadania, permitindo que os oficiais de registro civil, por meio de convênios esses homologados junto aos órgãos correcionais, pudessem praticar outros serviços ligados à cidadania, que pudessem gerar ao registrador civil uma renda suplementar e isso impactasse
não só na sustentabilidade do sistema, mas na qualidade do serviço. Então, houve um convencimento, o Congresso, naquele momento, entendeu essa necessidade e hoje, dentre todas as especialidades, o registro civil é aquele que pode conveniar-se com órgãos públicos e privados, tendo esse status de ofício da cidadania. Doutor Gustavo, e qual a diferença entre averbação, anotação e retificação de um registro? O senhor poderia citar para a gente um exemplo de cada um deles? Na verdade, são os 3 atos principais de um registro civil, né? O registro propriamente dito é aquele que a gente considera como o ato principal, né? É o ato relacionado à vida das pessoas, a um assentamento principal. Os outros 2, a averbação e as anotações, são tidos como atos secundários, atos acessórios. A averbação propriamente dita, quando você faz o assentamento de um ato, um registro, qualquer alteração naquele registro, ele se faz por meio de uma averbação. Então, qualquer status que se mude, seja por uma questão de erro ou mesmo por uma alteração, você faz uma averbação à margem do registro que deixa ele adaptado àquela realidade. Já a anotação é um ato de referência. Então, como a cadeia do registro civil é uma cadeia entrelaçada, você tem os atos da vida de uma pessoa que eles devem ser remetidos sempre ao anterior. Então, suponhamos que eu case amanhã, esse casamento, esse ato de casamento, ele vai ser anotado no meu nascimento, como uma referência de que aquela pessoa se casou com uma outra pessoa em determinado momento, em determinado cartório. Quando essa mesma pessoa vem a falecer, o ato do óbito, igualmente, ele é anotado nos atos anteriores para que dele tenha essa referência. Então, isso facilita não só a localização dos assentos dessa pessoa, como permite essa catalogação de índices nos assentos primitivos, né? Essa é a principal diferença. Como exemplos, o ato principal, por exemplo, a gente pode citar o nascimento, o casamento, o óbito, uma inscrição de sentença de interdição, uma emancipação. Os atos de averbação, a gente poderia colocar o divórcio, a separação, as retificações várias, os reconhecimentos de paternidade, né? E os atos de anotação são esses que eu te digo, que são justamente essas referências de atos registrais ou averbações posteriores em atos pretéritos. E como se dá o procedimento de pedido de emancipação? Quais são os tipos de emancipação? Veja, a emancipação, até doutrinariamente e legalmente, ela tem 3 tipos, né? Nós temos a legal, a judicial e a voluntária. Que dão asos a registros, nós temos 2. Né? Porque a legal, como o próprio nome diz, é uma emancipação que decorre da própria lei. E só fazendo um retorno aqui, o que seria a emancipação? São aqueles casos em que os menores ditos púberes, de 16 a 18 anos, por um ato judicial ou de liberalidade dos pais, acaba sendo emancipado, ou seja, existe uma antecipação dos efeitos da maioridade para aquele que hoje é menor. Esse ato, quando voluntário, ou seja, de comum acordo entre os pais, ele deve ser feito junto a um tabelionato de notas por meio de escritura pública, e essa escritura pública é levada ao registro civil para essa publicidade. Já a judicial são aqueles casos outros, em caso de tutela, ou eventualmente quando não existe um acordo entre os pais quanto à emancipação, que aí é decidido judicialmente e o mandado vai igualmente ser encaminhado ao registro civil para que dele se dê publicidade. Essa basicamente é as situações das emancipações. Doutor Gustavo, e como têm sido os casamentos durante a pandemia? Veja, foi um desafio, eu acho que a pandemia foi um desafio para todas as especialidades e não seria diferente no registro civil. E o ato do casamento é o ato naturalmente mais festivo, que chama mais pessoas. Em épocas de distanciamento, de fato, foi um grande desafio. Lógico, houve quem adiasse o casamento, e a gente vê isso hoje nos números, que conforme os números da pandemia decrescem, tendem a aumentar os de casamento,
Mas naquele momento havia necessidade de uma adoção de medidas, né? Então, logicamente, aquelas medidas profiláticas da pandemia foram incorporadas às rotinas cartorárias, notadamente o distanciamento, higiene e todas as outras que foi. Então, limitação de pessoas, né? Limitando-se ali às testemunhas e aos nubentes. Mas houveram estados que também regulamentaram os casamentos de forma virtual. Então, alguns estados, por meio de suas corregedorias, permitiram que esses casamentos se realizassem de forma virtual, justamente visando esse enfrentamento. Não foi algo nacional, mas houveram estados que assim agiram. Então, com isso, nós conseguimos manter aqueles casamentos eventualmente já marcados. Houve uma queda natural, mas que a gente já diagnostica que isso provavelmente volte a crescer aos níveis normais assim que a gente tiver superado essa época tão difícil. Fala um pouco para a gente sobre a CRC, a Central de Informação de Registro Civil. A CRC ela foi criada de forma definitiva pelo Provimento 46 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. E ela teve o objetivo de unificar e de interligar todos os cartórios de registro civil no Brasil. E isso é importante que se diga, porque o registro civil é a única especialidade que está presente em todos os distritos e municípios do país. Então, às vezes, você não tem nenhum órgão público, nenhum longa-manos do Estado, mas necessariamente você terá um cartório de registro civil, até por conta dessa questão cidadão que ele carrega em si. E o desafio era que todos esses cartórios pudessem se interligar numa rede e ali pudesse não só permitir o tráfego eletrônico de serviços, né, e que num país continental como é o Brasil faz todo sentido, mas também que pudesse, de forma automatizada, por meio de um órgão central, que pudesse alimentar de forma automatizada os órgãos públicos e, de alguma forma, atenuasse o dia a dia ou melhorasse o dia a dia das serventias de registro civil. Isso se deu de forma absolutamente exitosa. Hoje, a CRC é um sistema indispensável ao registrador civil, à atividade registral civil e que nos permite não só essa interface com o público para que ele possa localizar os assentos, as certidões e fazer outros serviços, mas que de ponta a ponta, de cartório a cartório, essas comunicações, esses serviços também sejam de forma eficiente. Hoje é perfeitamente possível você dar início num requerimento de retificação, por exemplo, num cartório, enviar isso eletronicamente a outro cartório, ele cumpre, devolve e a pessoa fez a retificação então num cartório super distante e já obteve ali a sua certidão devidamente retificada no próprio cartório da sua cidade. Isso só é permitido hoje via Central de Registro Civil. Então foi uma grande inovação e hoje a gente conta ali com não só um banco de dados, mas uma central que permite ao registrador um serviço da mais alta qualidade, totalmente antenados com os desígnios do futuro. Qual a importância do registro civil na pandemia? Olha, o registro civil ele é importante independentemente da época ou da situação. Eu acho que na pandemia ficou-se mais claro ainda de que o registro civil tocado e gerido de forma prudente, de forma razoável, moderna, ele é indispensável para a sociedade. Não obstante todos os desafios impostos pela pandemia, o registro civil não parou. Em momento algum, todas as questões tecnológicas que hoje a gente tem, auxiliado por provimentos específicos do CNJ, todos os atos de cidadania continuaram sendo realizados de forma normal, logicamente, com as considerações da pandemia. Então, o impacto ele foi grande, mas o cidadão brasileiro ele não deixou de ser servido
pelos cartórios, pelos ofícios da cidadania. Isso que é importante deixar bem claro, porque foi um desafio num primeiro momento para todas as especialidades, mas ainda mais para o registrador civil, porque o proveito, né, a renda de um cartório está intimamente ligada ao seu movimento. Então isso foi um desafio, mas com expertise, com resiliência, com obstinação, a gente sabia que ia transpor esse momento como tantos outros difíceis, e foi isso que aconteceu. Doutor Gustavo, para o senhor, qual a importância de um programa como o Cartório Contemporâneo na TV aberta? Olha, particularmente, você ter um canal com tamanha repercussão na TV aberta, com tanta credibilidade como a TV Justiça, e você ter a possibilidade de falar para a população, para o povo, a nossa verdadeira realidade, aquilo que de fato acontece no sistema extrajudicial, muitas vezes maldito, mal falado, com pechas burocráticas, para entender a miúda o quanto esse sistema evoluiu e o quanto ele hoje está na vanguarda, não só tecnológica, mas do contato ao público, de quantas pessoas podem resolver os seus problemas diretamente numa serventia extrajudicial, sem depender do Estado para isso, né? E especialmente no registro civil, às vezes um ato muito pequeno para a grande maioria das pessoas, mas que dá uma dignidade imensa para outras, poder ter isso resolvido de forma rápida e célere, isso para nós é extremamente gratificante. Eu acho que esse espaço, que nós podemos falar diretamente com o público, a verdade sobre, de fato o que os cartórios representam, é muito importante, por isso que a gente enobrece, vai sempre enaltecer o projeto, que é de fato inovador e indispensável. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Eu agradeço muito, Duda, agradeço o espaço, agradeço a todos os telespectadores. E nós estamos aqui, absolutamente à disposição. O Registro Civil está de portas abertas à população brasileira e sempre ao lado do cidadão. Eu que agradeço e até uma próxima. Dr. Hércules, tabelião titular no cartório do Primeiro Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante no Distrito Federal, gentilmente conversou com a gente sobre inovações dentro dos cartórios. Vamos conferir? Olá, Dr. Hércules, seja bem-vindo ao programa Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Duda Meirelles. Uma alegria estar aqui com você. Quais são as principais inovações dentro da atividade notarial e de registro? Olha, com a pandemia, várias inovações surgiram. Por exemplo, para os serviços notariais, nós temos agora a possibilidade de lavrar escrituras, procurações, testamentos à distância. As pessoas não precisam mais se dirigir ao cartório para assinar documentos, para manifestar vontade. É possível fazer isso com o certificado digital e também com uma videoconferência. Isso no tabelionato de notas, mas no ofício de registro de imóveis, as pessoas podem apresentar títulos, podem acompanhar a tramitação do título remotamente. É interessante também que para registro de pessoas jurídicas, as atas podem ser feitas de forma à distância, né, por meio da tecnologia, de uma reunião em videoconferência. E essas atas podem ser levadas a registro por arquivos que chegam aos ofícios de registro civil das pessoas jurídicas e são normalmente registradas. Também a possibilidade de casamentos no registro civil das pessoas naturais, casamentos feitos à distância também. Houve todo um salto para o futuro e um futuro que se fez presente com a pandemia.
os serviços notariais e de registro, tabelionatos de protesto, recebendo os cancelamentos de protesto também à distância e os próprios títulos que já vinham sendo distribuídos, títulos eletrônicos que são devidamente protocolizados e geram as intimações. Então, há uma série de inovações e todas essas inovações mantêm a segurança do serviço prestado por notários e registradores do Brasil. E como tem sido a reação das pessoas nessa modernização dos cartórios? Há uma boa surpresa das pessoas em relação a esse poder de reação dos serviços notariais e de registro com o uso intensivo da tecnologia. As pessoas ficam maravilhadas com a possibilidade de, mantendo a segurança em suas casas, conseguirem praticar atos que são essenciais para o dia a dia. Por exemplo, alguém que queira transferir um veículo e queira ir a um cartório para algum tipo de reconhecimento de firma, outorgar poderes numa procuração, também registrar um nascimento, registrar um casamento, isso tudo é essencial para o cidadão e é interessante verificar como há uma surpresa positiva de que a segurança é mantida e com o conforto da prática de atos com o certificado digital de forma remota. Dr. Hércules, a pandemia ajudou a pensar novas formas de inovação e soluções de problemas de uma forma mais tecnológica? Olha, Duda, certamente a pandemia foi um convite à criatividade das instituições, das entidades que congregam notários e registradores. Ora, o comum era que as pessoas fossem às unidades de serviço para que recebessem os serviços prestados. Com a pandemia e a restrição de circulação das pessoas, os cartórios precisaram se reinventar. E essa reinvenção foi feita de uma forma muito rápida e com muita segurança. Portanto, houve até alteração legislativa quanto à possibilidade de que as atas de assembleias que autorizavam sucessão administrativa num condomínio, numa associação, que essas atas pudessem ser feitas de forma remota ou com assembleias virtuais. E o registro de imóveis que teve que recepcionar títulos eletrônicos e também expedir documentos de uma forma mais rápida e também no ambiente eletrônico, tabelionatos de notas, tabelionatos de protesto, registro de títulos e documentos, também recebendo os documentos dessa forma. Houve, então, por parte da pandemia, um estímulo a essa inovação. E a tecnologia é fundamental para que os serviços possam funcionar. Notários e registradores, eles atuam na prevenção de conflitos e eles dão autenticidade, validade e eficácia aos atos jurídicos. Portanto, as manifestações de vontade, elas precisam ser estabilizadas. Para que eu possa identificar a autoria de uma manifestação de vontade, a tecnologia vai me ajudar dizendo: certificado digital com criptografia assimétrica é uma boa solução. Para que eu possa também certificar que aquele arquivo eletrônico não será alterado, adulterado, é preciso que eu cuide da integridade daquele arquivo. Ora, se eu altero algum trecho de um arquivo que foi assinado eletronicamente, o hash, a identidade daquele arquivo já vai ser alterada. Então a tecnologia ajuda a certificar a autoria e integridade dos documentos eletrônicos. E esses documentos eletrônicos nada mais são do que um substituto funcional do documento papelizado. E isso, com a pandemia, foi incrementado e rapidamente notários e registradores, com o apoio normativo do Conselho Nacional de Justiça e das respectivas corregedorias locais, puderam aprimorar esse serviço de forma eletrônica e hoje posso dizer que a tendência é de uma profusão, de um aumento na prática de atos eletrônicos no país. E continuando a falar sobre a pandemia, como que ficou a questão dos casamentos e divórcios? Aumentou ou diminuiu esse número? Interessante. O que eu posso dizer é que, neste ano, na unidade de serviço em que eu atuo, houve um aumento da quantidade de casamentos,
Talvez possa ter havido um represamento no ano anterior, mas o certo é que 2021, nesta unidade de serviço, aqui no Distrito Federal, há um incremento, um aumento da quantidade de casamentos. Com relação às escrituras de divórcio, dúvida nenhuma, houve um aumento na quantidade de pedidos de lavratura de escrituras de divórcio. Eu posso tributar isso à facilidade hoje de uma assinatura em uma escritura. Os divorciandos e o advogado ou advogada dos divorciandos podem assinar de casa ou do escritório as escrituras e depois da assinatura é feita uma videoconferência notarial, mas o certo é que, com relação a 2021, houve um aumento da quantidade de casamentos e sim um aumento representativo da quantidade de escrituras de divórcio no país. E como que a população se beneficia dos serviços eletrônicos e da plataforma e-notariado? De diversas formas, a população brasileira consegue se beneficiar dessa plataforma de serviços notariais. Uma pessoa que não queira se expor, então esteja respeitando restrição de circulação, ela pode interagir com o seu tabelião de confiança, solicitar a lavratura de um ato e assinar este ato, fazer videoconferência de sua casa. Há muita conveniência nesse aspecto, porque é a praticidade de não precisar se deslocar, não haverá custos com estacionamento ou com deslocamento e a segurança é a mesma. E os destinatários desses documentos eletrônicos podem receber tanto um documento devidamente assinado que será validado na plataforma e-notariado, como também o próprio tabelionato pode papelizar, instrumentalizar, materializar aquele ato que foi praticado de forma eletrônica. É dizer, a pessoa precisa de uma procuração para que alguém a represente no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e a pessoa não vem, o idoso não vem ao cartório, mas o procurador dele, depois de o idoso já outorgar poderes, o procurador vem ao cartório, pede a materialização da procuração e sai com uma procuração papelizada. Poderia sair também com um arquivo eletrônico que seria normalmente válido e produziria normais efeitos. Portanto, eu posso dizer que a população se beneficia muito com igual segurança na prestação de serviço, com a praticidade de o documento poder trafegar de forma rápida pelo país. Se alguém está no Distrito Federal, mas quer outorgar poderes para uma pessoa vender um veículo automotor que seja emplacado em Santa Catarina, basta vir aqui ou fazer uma procuração remota. Essa procuração é desmaterializada, enviada para o procurador lá em Santa Catarina e imediatamente é possível usar esta procuração para a transferência de titularidade de um veículo automotor, por exemplo, mas eu poderia dar exemplo de imóveis, outros vários. Pois bem, a população brasileira ela está bem servida de serviços eletrônicos notariais e registrais. Doutor Hércules, e quais seriam os principais desafios dos cartórios nos próximos anos? Excelente pergunta. Com relação a desafios, notários e registradores buscam garantir segurança, eficácia, validade dos atos. É preciso que a gente robusteça o acesso a bases públicas de identificação de pessoas. Hoje, nós temos um cadastro único dos clientes do notariado, o que é muito bom. Os tabeliães do Brasil carregam informações nesta base. Isso em relação à identificação de pessoas. Quanto a registro imobiliário, essa integração pelo Operador Nacional de Registro, ONR. A integração de tabeliães de protesto numa Central Nacional de Protesto, a SEMPROD. Temos uma Central Nacional de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas. Essa integração ela é fundamental. E também temos a Central Nacional de Registro Civil das Pessoas Naturais. Hoje, alguém que queira uma certidão de nascimento, de casamento, de óbito, não precisa sair de casa para conseguir essa certidão. Pode solicitar por meio do registro civil,
Mas é certo que há desafios quanto à integração, há uma capilaridade assim, formidável, né, de mais de 12 mil unidades de serviço no Brasil. É preciso integrar, e isso já vem ocorrendo a passos largos nas várias atribuições dos serviços notariais e de registro. É preciso também robustecer essa integração com bases públicas. Por exemplo, o que eu disse, o cadastro de clientes do notariado, hoje a pessoa que chega sem um documento de identidade em um cartório, é possível que o tabelião a identifique com a biometria facial. Tira uma foto, verifica na base do Denatran, essa base ela é processada pelo SERPRO, então há a possibilidade de identificar uma pessoa por sua biometria facial. E daí esse batimento de informações é tudo muito rápido e seguro. O que eu posso dizer quanto aos desafios são formas de racionalização de procedimentos, de maior apoio de notários e registradores ao Poder Judiciário, por exemplo, tramita a questão do agente de cumprimento de execução. É possível que o Judiciário use cada vez mais serviços notariais e de registro para segurança, eficiência, eficácia e validade dos atos jurídicos. E como o senhor avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? É elogiável essa iniciativa. É preciso que a população brasileira saiba os serviços que são prestados nos cartórios de notas, registro de imóveis, tabelionato de protesto, ofício de registro civil das pessoas jurídicas, títulos e documentos, ofício de registro civil das pessoas naturais. Vocês do Cartório Contemporâneo que promovem a divulgação dessas informações, esclarecem a população a respeito dos serviços, da importância para o país, da segurança jurídica, da estabilização de expectativas, de como praticar atos válidos e eficazes. Isso tudo é muito importante para o país. Eu parabenizo a CNR por essa iniciativa, a TV Justiça pela divulgação também desses conteúdos fundamentais, importantes e úteis para a população brasileira. Dr. Hércules, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço, felicidades, muito agradecido. Delegatários de cartório são donos daquele cartório? Tabelião ganha muito e trabalha pouco? O tempo de espera em cartório é muito demorado? São perguntas frequentes da sociedade como um todo. A doutora Moema Locatelli Beluso, diretora da CNR, presidente da ANOREG Pará, organizou uma cartilha para desvendar esses e outros mitos. Confira. A CNR, em parceria com a ANOREG BR, lançou uma cartilha que desmistifica o serviço dos cartórios. O material, intitulado A Verdade sobre os Cartórios, Conhecer para Proteger, possui informações valiosas sobre a importância dos serviços notariais e registrais para a população. A iniciativa e coordenação foi sua. O que levou a construir essa cartilha? Bom, eu acredito que o que tenha levado a gente a produzir essa cartilha foi justamente a tua fala responde bastante, né? Desmistificar o serviço notarial e registral. Ainda existe muito desconhecimento sobre os cartórios, como que se ingressa na atividade, como que se transforma num tabelião e registrador, muito desconhecimento, inclusive sobre diferenças, né? Tabelião, registrador, oficial, notário. E então a gente procurou trazer em perguntas simples e objetivas, acessível a toda a população, a toda a sociedade, perguntas cruciais com respostas também cruciais, para que a gente procure cada vez mais trazer mais esclarecimento para a população. Então perguntas como, não só para a população, agentes públicos em geral, né? Mas perguntas como, cartório passa de pai para filho, cartório é apenas carimbada, como que se ingressa na atividade, os cartórios recebem dinheiro dos cofres públicos, como que é a remuneração, como que se dá, enfim, e alguns dados também sobre a atividade notarial e registral, né? Eu acho que isso tudo motivou
a construção dessa cartilha, ou seja, o desconhecimento que a CNR e a ANOREG, enquanto instituições nacionais que representam todos os cartórios do Brasil, constataram a partir do nosso dia a dia mesmo, de cada cartório espalhado no Brasil, a gente verifica mesmo, e em diálogos, que existe ainda muito desconhecimento. Então, buscou-se com essa cartilha desmistificar alguns mitos e trazer conhecimento sobre a atividade. Doutora Moema, e de que forma os cartórios são indispensáveis e podem proteger o cidadão? Bom, os cartórios são espaços de efetivação de direitos. Por meio dos cartórios, tabeliães e registradores coíbem a prática de diversos atos que seriam ilegais, ilegítimos e futuramente iriam desaguar no judiciário. Então, por meio dos tabeliães e registradores, que são os profissionais à frente dos cartórios, profissionais com técnica e conhecimento jurídico necessário, inúmeros negócios que seriam fraudulentos ou que poderiam ter algum indício de fraude são coibidos ali no momento do protocolo daquele serviço. Os cartórios exercem uma atividade preventiva, profilática enorme, seja na confecção dos negócios jurídicos, seja no reconhecimento de firma por fé pública, seja no registro de nascimento, no registro das propriedades, na regularização fundiária. Então, diversas situações jurídicas que são levadas até o tabelião e registrador são conformadas com a legislação, e o nosso papel é justamente verificar se as normas estão sendo cumpridas, para que evite que aquele negócio que está sendo transacionado, que está sendo realizado, não seja algo que dê problema no futuro. Então, os tabeliães e registradores, eles são fundamentais para a realização da cidadania, casamento, óbito, nascimento, desde o nascimento, reconhecimento de paternidade, emissão de CPF, tudo isso dentro de uma conformação normativa, dentro de uma verificação muito específica e muito cautelosa, para que todas as questões que sejam levadas até a serventia saiam em perfeito estado e não tenham problemas jurídicos no futuro, desaguando no judiciário. Então, são fundamentais para a proteção do indivíduo, né? Se não houvessem, eu sempre costumo dizer isso, se não houvessem um sem número de fraudes e tentativas de fraudes, não haveria necessidade dos cartórios existirem e de inúmeras outras profissões. Então, a nossa atividade ela é uma atividade eminentemente jurídica, que atua na prevenção de conflitos, na medida em que esses negócios e essas transações que são realizadas perante o tabelião e registrador são realizadas perante um profissional de técnica jurídica com fé pública, atuando em nome do Estado, conferindo aquela realização daquele negócio, a fé pública necessária, a chancela do Estado, e dando uma segurança jurídica muito maior a qualquer ato que é realizado perante o cartório. Com a evolução tecnológica, os cartórios evoluíram e ele tem conseguido atender às demandas atuais? Eu acredito que os cartórios eles vêm passando por uma constante evolução. Desde a Constituinte de 88, houve uma grande sacada em relação aos cartórios, né? Houve uma mudança no regime notarial e registral. Os cartórios deixaram de ter a hereditariedade para passarem a ser uma delegação de um serviço público a um particular aprovado em concurso público. E aí, dentro dessa sistemática, você tem vários requisitos que são necessários para que essa pessoa possa estar prestando aquele concurso. Tem que ter uma formação na área jurídica, em direito, estar prestando aquele concurso e, se aprovado, ele vai estar à frente de um cartório. Isso eu já falo que foi uma imensa sacada e um imenso avanço. Então, o concurso público trouxe uma oxigenação muito forte, e a atuação do CNJ, com várias exigências que são necessárias para a qualidade e melhora do serviço notarial e registral, a exemplo do provimento 74, eles trouxeram essa obrigação legal mesmo dos cartórios se adequarem à questão tecnológica. Então, atualmente, nós que estamos à frente de entidades representativas, uma das nossas bandeiras é que os cartórios cada vez mais estejam mais e mais tecnológicos, e isso vem
sendo fomentado pelas entidades representativas e vem sendo implementado pelos notários e registradores, até porque existe uma obrigação legal de que nós tenhamos um enorme aparato tecnológico para a segurança de dados, que nós somos guardiões, né? Os cartórios são a maior base de dados do Brasil, então a gente tem uma necessidade, por obrigação legal mesmo, de investir em tecnologia. A pandemia acelerou muito isso. Então, hoje em dia, você tem registro eletrônico para o registro de imóveis, várias centrais eletrônicas, você consegue emitir uma certidão de nascimento lá no Rio Grande do Sul e pedir uma certidão de nascimento, por exemplo, do Pará, do Amazonas, e aquela certidão vai estar ali sendo materializada no outro cartório no mesmo dia, muitas vezes. Então você não precisa estar se deslocando, ligando, pedindo para ser enviado pelo correio. Então isso, o que proporcionou isso foram justamente esses avanços tecnológicos da nossa atividade notarial e registral por meio das centrais eletrônicas, a exemplo da CRC, a exemplo do e-notariado e da central do Instituto de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, a Semprote, que é a Central Nacional do Protesto, e agora a ONR, né, que vem aí para regulamentar e padronizar o registro eletrônico no registro de imóveis. O atendimento do cartório é muito demorado? Bom, nós temos 13.440 cartórios distribuídos no Brasil, em todos os municípios, né? Estamos presentes em todos os municípios existentes. Claro que a gente não vai ter uma homogeneidade no tempo de atendimento. E, a depender do tipo de serviço, você tem, pela legislação, prazos diferentes para se cumprir. A gente sabe das deficiências que existem, né? Da melhoria que precisa se buscar sempre, constantemente, mas a gente também sabe que a questão da demora do atendimento em alguns segmentos, ela é algo, não é que seja normal, ela é algo esperado. Você não vai num banco abrir uma conta e não pega pelo menos uma fila de 10 minutos que seja. Você não vai abrir qualquer coisa que seja, iniciar qualquer procedimento que você não tenha que passar por um procedimento, preencher algum cadastro. Isso é natural. A realidade hoje, ela exige uma agilidade que muitas vezes é incompatível com a própria segurança jurídica da situação. Então, a gente sabe das deficiências, é uma falácia dizer que atendimento de cartório é demorado, porque você está generalizando tudo, e toda generalização, ela pressupõe certa ignorância a respeito do tema, porque você tem cartórios aí que estão premiadíssimos com atendimentos super ágeis, então não dá para generalizar. Mas assim, enquanto associação, enquanto instituição que representa diversos cartórios, sabemos da importância de se investir mais na qualidade de serviço, na melhora do tempo de atendimento e na estrutura. Para isso nós precisamos ter serventias viáveis economicamente, porque as serventias, elas não são, ela é uma delegação de um serviço público exercido por um particular por toda a sua conta e risco. Então, você precisa ter uma serventia forte economicamente para você ter mais funcionários, pagar bons funcionários, ter uma boa estrutura, por mais que alguém tenha que esperar um pouco, ele vai estar esperando num ambiente climatizado, estruturado. E o tempo de atendimento na entrega do serviço, a depender do serviço, tem prazos distintos. Então, um reconhecimento de firma é automático, é na hora. Um registro de nascimento que você vai fazer, ele demora um pouco mais, porque ele vai coletar informações da mãe, do pai, verificar uma série de questões, então demora um pouco. Um registro de imóveis, por exemplo, ele tem um prazo maior, porque é uma série de questões que você tem que ser verificada, uma série de procedimentos que devem ser tomados para a própria eficácia e segurança daquela realização. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, essa informação, da forma como essa pergunta não dá para ser respondida nem sim nem não. A gente sabe que existem cartórios que precisam melhorar, mas eu enxergo que isso é natural de qualquer segmento. E isso tem sido buscado. A ANOREG e a CNR, elas têm diversos programas e incentivos de qualidade total de atendimento, buscando justamente que isso ocorra, que isso melhore. O CNJ tem um papel fundamental nisso e os tribunais de justiça que nos fiscalizam também. Então essa exigência é algo natural da globalização, desse momento que a gente quer tudo muito rápido, muito ágil,
mas muitas vezes isso é incompatível com a própria segurança. Então, um pouco de espera é muitas vezes natural. Como a senhora avalia a atuação cartorária durante a pandemia de Covid-19? Acho que a atuação dos cartórios na pandemia foi muito exitosa. Nós não fechamos nenhum dia, nós somos serviços essenciais, atuamos ali na linha de frente, principalmente nos registros civis de pessoas naturais, com os registros dos óbitos. Na minha serventia, por exemplo, a média de óbito mensal normal é de 5, 6, até 8. Cheguei a fazer 36 num mês. Então, nós estivemos ali o tempo todo, juntamente com os colaboradores que são o nosso braço, né, direito nas serventias, atuando fortemente nesses registros de óbito, recepcionando essas pessoas num momento tão delicado e atuando de diversas maneiras sem precisar esse deslocamento até a serventia. O serviço eletrônico, notarial e registral, ele alavancou muito na pandemia, até mesmo por conta da necessidade. Então, diversos cartórios atendendo por meio de centrais, de sites, de WhatsApp. Eu acho que a gente teve um salto de qualidade muito grande durante a pandemia e um salto de reconhecimento também. Enquanto o Brasil inteiro fechou, eu sempre digo que os médicos, os cartórios, eles atuaram ali fortemente do início ao fim nas suas serventias ali durante a pandemia. Os cartórios recebem algum recurso de cofres públicos? Quem arca com os custos do cartório? Essa pergunta é muito boa, é uma das perguntas da cartilha também, porque os cartórios não recebem nenhum subsídio governamental, não recebem nada do poder público. Os cartórios não são mantidos por meio de impostos. A remuneração ela é toda inteiramente através dos emolumentos, que são os valores que os usuários pagam ao serviço notarial e registral quando da prestação do serviço, que por essa contraprestação existir, os emolumentos eles são definidos como taxa, espécie tributária, né? Justamente por isso, a taxa ela existe quando há uma contraprestação ou um poder de polícia. Então, nós somos remunerados inteiramente por meio desses emolumentos. Porém, nem tudo que o usuário paga ao cartório faz parte da remuneração do tabelião e registrador. Muito do que se paga é destinado a diversos órgãos que não fazem parte da nossa estrutura. Exemplos: defensorias públicas, ministérios públicos, polícias, advogados dativos, Santa Casa de Misericórdia. Isso varia muito de estado para estado. Isso é importante dizer porque o usuário muitas vezes paga algo e acha que tudo aquilo é para o cartório, e não é. Tem muita coisa dali que não é para o cartório só faz receber e repassar, mas a responsabilidade fica toda ali com o cartório, né? Tudo o que nós recebemos dali, retirada a parte que é repassado para esses órgãos, a gente precisa, os notários e os registradores precisam fazer frente às suas despesas. Então eu costumo dizer que o cartório é uma empresa. Tudo que existe numa empresa, você também tem no cartório e você vai precisar arcar com aquilo a partir desses emolumentos. Então, os gastos com os seus colaboradores, custos previdenciários, encargos tributários, desde a energia, ao papel que você utiliza, a água que é fornecida para o usuário, a estrutura física é você, após a aprovação no concurso, que vai ter que colocar aquilo em pé ou alugar uma estrutura, computador, software, gestão, tudo é por conta do tabelião e registrador. Então eu costumo dizer que a atividade notarial e registral ela é uma atividade a conta e risco do tabelião e registrador, e ela é uma grande sacada do Constituinte, porque nós não geramos nenhum custo para o poder público, muito pelo contrário, a gente gera bônus para o poder público, porque através do tabelionato de protesto, por exemplo, nós recuperamos inúmeros títulos que estavam dados por perdido para os cofres públicos, e nós recuperamos em média em 3 dias úteis. É correto afirmar que os notários e registradores são donos de cartórios e que ganham muito dinheiro com isso? Não, não é correto. Isso é uma pergunta também da cartilha. Não é porque, primeiro, o cartório a pessoa não é dona de cartório, ela é tabelião ou notário, que é a mesma coisa,
ou registrador, né? E ele é um particular em colaboração com o poder público. Aquele serviço é do Estado, há uma delegação do Estado a um particular que é aprovado em concurso. Ele não é dono do cartório, ele não é dono daquele serviço, o dono é o Estado. Ele está ali prestando o serviço. Então, essa expressão dono de cartório, ela é equivocada. Em relação aos recebimentos dos cartórios, muito se vê na imprensa notícias sobre os ganhos, né, dos cartórios. É interessante sobre a questão do recebimento dos valores, da remuneração do tabelião e do registrador, que muito que se vê na imprensa não leva em consideração 2 pontos que eu considero fundamentais. Número 1, custos que as serventias geram, que não são poucos, é como se fosse uma empresa. Você tem cargos trabalhistas, tributários, aluguel, energia, luz, informática, gestão, enfim, tudo que uma empresa tem de custo, você imagina a mesma coisa para um cartório, porque ele é uma empresa praticamente, porque você atua ali, o exercício é particular, mas o serviço é público que você presta. Então, primeiro, quando você vê aqueles dados divulgados, não se leva em conta todas as despesas que precisam ser arcadas pelo tabelião e registrador com esse emolumento. Fora isso, não se leva em conta também os inúmeros repasses que os cartórios fazem, que os tabeliões e registradores fazem, a diversos órgãos que não tem relação alguma com os cartórios. Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil. E aqui eu deixo uma informação que são órgãos que têm independência funcional, financeira, orçamento próprio, e na maioria das vezes são responsabilidade do Poder Executivo, mas que por uma questão legislativa foram sendo criadas leis e foram criando esses fundos, e o usuário paga aquilo para o cartório e acha que aquilo tudo é do cartório e não é. Então, quando se divulga isso na imprensa, isso não é levado em conta. A par disso, a remuneração, fazendo frente a essas despesas e repassando esses valores aos fundos, ainda tem que dar conta da remuneração justa e adequada do tabelião e registrador. Então, você tem que ter uma remuneração adequada para um profissional de qualidade estar à frente daquele cartório também. Mas a remuneração, ela só vem depois de tudo isso, descontados tudo que você repassa para outros órgãos e todas as despesas que você tem à frente daquele cartório, que é uma empresa na prática, né? Então, não é verdade. Os tabeliães e registradores, eles exercem um papel fundamental na sociedade e eles precisam ser remunerados. Esses gastos que são divulgados, eles não são divulgados com toda a clareza e transparência necessária para que quem lê realmente entenda como que a gente é remunerado. E como que essa cartilha pode ser acessada? A cartilha está disponível no site da Confederação Nacional dos Notários e Registradores e também no site da ANOREG-BR, que é a Associação Nacional dos Notários e Registradores do Brasil. Doutora Moema, muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Bem, gente, por hoje é só. Adorei tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise na segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!